Olha, saíram algumas pesquisas recentes bem interessantes. Uma pesquisa da Folha que mostra que 80% das pessoas no Brasil têm medo quando uma moto se aproxima. A propósito de no resto do mundo, tente explicar isso no exterior. O que significa? Porque as pessoas aqui associam automaticamente moto, assalto, assalto, latrocínio. Segunda pesquisa interessante. A Genial Quest mostrou que a segurança pública virou a primeira preocupação dos brasileiros. Nunca foi, antes não era. Superou questões como desemprego, inflação, economia de forma geral, corrupção, saúde, ensino, etc. Então, o que acontece? É verdade que nós temos um problema de criminalidade de forma geral. O Brasil tem a 12ª maior taxa de criminalidade do mundo. É também verdade que dentro deste conjunto de criminalidade tem um subconjunto muito importante ainda, que é a questão dos homicídios de forma específica. O Brasil tem a 14ª maior taxa de homicídio do mundo, então também é um problema enorme. Mas fazendo um subconjunto ainda menor disso, tentando dividir um problema grande em vários pequenos problemas, nós temos um problema de latrocínios. Né? Por quê? Porque exatamente as pessoas falam que tem medo de assalto, mas na verdade não é exatamente isso. É porque nós automaticamente, implicitamente sabemos que o assalto pode acabar em morte. Mas isso não é normal, porque fosse simplesmente perder o celular, o carro, uma moto, etc., seria um problema, mas não seria um problema tão grave quanto perder a vida, obviamente. Né? O problema qual é? Que assaltos muitas vezes terminam em latrocínios, em morte. Então eu até procurei se havia dados internacionais de latrocínios para tentar comparar o número de latrocínios no Brasil com o resto do mundo, e não há dados de outros países. Já só isso é uma notícia. Ou seja, é tão raro no exterior que sequer há dados. Né? Ao ponto que sequer existe a palavra latrocínio em outras línguas. Não existe em inglês, não existe em francês, não existe em alemão, mesmo se dá para construir a palavra, não existe nem em albanês, nada. Em italiano existe, mas significa totalmente outra coisa, significa é, um furto na cara de todo mundo, na cara dura. Em português de Portugal, obviamente existe, porque é a mesma língua, mas é um termo utilizado mais pelos técnicos da área, juristas, jornalistas, etc., e não de uso comum, porque basicamente raramente acontece. No Brasil, há dados, né? A base do Cinesp mostra os números sobre latrocínios. E o que acontece? A base vai de 2015 até hoje. De lá para cá, foram mais de 16 mil latrocínios, né? Se trata de 1.600 latrocínios por ano, em média, mesmo se está caindo nos últimos 2 anos. Ou seja, são 4,5 latrocínios por dia. É muita coisa. Se para alguns parece pouco, na verdade, lembre que no exterior sequer acontece. É tão frequente aqui, ao ponto que é um tipo penal específico. É o artigo 157, inciso 3 do Código Penal. No resto do mundo, não existe um tipo penal específico. Quando acontece, raramente, a pessoa responde por 2 crimes: furto, roubo e homicídio. Aqui é um tipo penal específico, porque acontece. Inclusive, ele está dentro dos crimes contra o patrimônio e não crimes contra a vida. Então, é preciso tentar dividir o problema, se fala assim, né? Como se come uma baleia? Uma baleia se come em pedaços. Quando você tem um problema muito grande, é bom dividir este problema. Repito, temos um problema de criminalidade, temos um problema de homicídios, mas temos um problema de latrocínio. Por quê? No resto do mundo, e termino, quem morre de homicídio, geralmente, são ou criminosos entre eles, ou homicídios passionais, ou jovens que por uma série de motivos se expõem a mais riscos. Claro que mesmo assim é um problema. Mas agora, que um pai de família possa sair de casa para ir trabalhar, um filho, ir para a escola, etc., ser assaltado por um celular, por uma bicicleta, uma moto, um carro, etc., e arriscar não voltar nunca mais para casa, é algo que obviamente coloca medo em todo mundo. Então, quando as pessoas veem estes casos anedóticos dos ciclistas de São Paulo e outros, etc., eles entendem que, além das estatísticas, dos números que citei, que pode ser qualquer um de nós. Não tem como fugir disso. Você não tem como remediar. As pessoas já mudam vários comportamentos para evitar, né, horários de saída, lugares, celulares, ostentar ou não, etc. Mas realmente não há como impedir totalmente isso. E algo, obviamente, o latrocínio é algo inaceitável, algo impossível, algo absurdo, que realmente deveria ser tratado de uma forma diferente. Então, primeiro é fazer um diagnóstico. Temos estes problemas, mas temos um problema latrocínio de forma específica, que deveria ser combatido.
E aí pensar em como combater isso, né? Com penas mais duras, com um policiamento mais eficaz, lembrando que só 39% dos homicídios no Brasil se descobre a autoria, e aí, obviamente, isso poderia acabar. Quando você vê latrocínios, como o caso do ciclista de São Paulo, que o cara nem reagiu, nem teve o tempo no começo, você vê o que é a certeza de impunidade das pessoas.